Bom dia a todos. Eu peço licença para falar sentado, porque eu tenho um roteirinho aqui para garantir que eu consiga ficar dentro dos 15 minutos. Porque eu vou falar de uma experiência que nós desenvolvemos na Prefeitura de Porto Alegre desde 2011. Eu sou psicólogo na Secretaria Municipal de Saúde e trabalho na área de educação permanente da Secretaria. Eu e mais 2 técnicos somos responsáveis pela integração ensino-serviço. Esse projeto que nós desenvolvemos, eu vou apresentar ele em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar da realidade que nós encontramos em 2011, quando nós começamos esse trabalho. No segundo momento, vou apresentar a estratégia que nós adotamos para enfrentar essa realidade. E no terceiro momento, eu vou falar dos resultados e indicadores. A realidade que nós encontramos em 2011, ela se caracterizava por várias deficiências que definiam uma relação inorgânica das universidades, das instituições formadoras com a Secretaria da Saúde. Então, nós tínhamos uma alta informalidade nessas relações, onde nós não sabíamos quantos alunos estavam nos nossos campos, o que eles estavam fazendo, onde que eles estavam, se tinha algum professor ou preceptor responsável. Nós não tínhamos nenhuma gestão sobre as ações de ensino e serviço. Segunda característica importante, era um quadro de disputa entre as instituições de ensino. Nós tínhamos as grandes instituições de ensino disputando os campos mais interessantes, os mais próximos do centro, os que favoreciam mais as experiências do ponto de vista de cada instituição de ensino. E nessa disputa, as instituições privadas levavam vantagem, porque elas podiam contratar profissionais dos serviços e, com isso, eles tinham um acesso privilegiado aos campos, já que não tinha uma política da secretaria para fazer essa inserção. Terceiro elemento importante é a desintegração e descontinuidade das atividades, porque nós tínhamos ações que, ao longo do tempo, elas começavam um determinado serviço. Se o professor daquela disciplina se mudava da Zona Norte para a Zona Sul, ele levava os alunos e as atividades para o serviço mais próximo da casa dele e da mesma maneira, quando mudava, por exemplo, um enfermeiro que era amigo do professor da disciplina, ele levava junto os alunos. Nós não tínhamos uma vinculação das ações aos territórios e aos serviços. E mais uma característica importante é que a alocação, então, e a distribuição das ações e a definição do que se fazia não seguia, digamos, uma análise das necessidades de saúde, e sim uma análise dos interesses particulares do professor, da instituição de ensino, do profissional do campo. Então, não tinha efetivamente uma política. Isso no cenário de uma cidade que é Porto Alegre, uma capital, que tem aproximadamente 1.400.000 habitantes, que é referência de média e alta complexidade para todo o estado e até para o sul do país, que é um grande centro formador. Nós temos 5 grandes universidades, 3 centros universitários e várias faculdades isoladas, totalizando na graduação 77 cursos. Então, é um polo formador importante também na área de pós-graduação e de residência. E a nossa secretaria, ela tem aproximadamente 6.000 servidores. Qual a estratégia, então, que nós, digamos, adotamos para enfrentar essa realidade? A gente, avaliando que nós tínhamos esse quadro de uma relação inorgânica entre instituições de ensino e serviço, nós decidimos implementar uma política de integração ensino-serviço que tivesse como horizonte estratégico a transformação da nossa rede assistencial de uma efetiva rede escola. E a nossa estratégia, então, ela partiu de 3 grandes linhas. Primeiro, a constituição
de uma rede de integração ensino-serviço que foi organizada a partir da constituição de uma comissão permanente de ensino e serviço. Essa comissão permanente de ensino e serviço foi constituída por todas as coordenações importantes da secretaria, com representação dos hospitais, dos grandes serviços, da atenção primária, da atenção especializada, assessoria de planejamento, RH, vigilância. E essas pessoas que compuseram essa comissão passaram a ser as referências para as ações de integração de ensino e serviço em toda a rede. Então, nós criamos uma comissão central que capilarizou para toda a rede assistencial. Segunda grande estratégia, e ainda é importante falar, nessa Comissão Permanente de Ensino e Serviço, nós tivemos sempre a representação do Conselho Municipal de Saúde. Então, essa foi uma política pactuada da gestão com o Conselho Municipal de Saúde. Segunda grande estratégia foi normatizar e criar procedimentos para formalização das relações. E, com isso, nós desenvolvemos, com as instituições de ensino, uma pactuação através de termos de cooperação técnica que definiam claramente o que era a responsabilidade da instituição de ensino e o que era a responsabilidade e competência da Secretaria Municipal. E para o ingresso dos alunos em campo, nós estabelecemos um procedimento através de plano de atividades e termos de compromisso. Então, previamente ao ingresso de qualquer aluno num campo da Secretaria, o professor daquela disciplina, ou daquele estágio, ou daquele projeto, tinha que entrar em contato com o profissional, que seria preceptor do campo, pactuar com ele quais as atividades, quantos alunos, em que horário, fazendo de que maneira, como seria avaliado aquilo, e que, a partir, então, dessa pactuação, eles preenchiam um formulário, que nós fizemos, atualmente é pelo FormSUS, e eles enviam isso para a secretaria, e aí nós autorizamos a atividade e ela pode ter início. Terceira grande estratégia foi a territorialização das ações das grandes instituições de ensino, de maneira a gente criar os distritos docentes assistenciais. E é importante falar que esses distritos docentes assistenciais, eles, desde o momento da implantação, eles passaram a ser coordenados por comissões gestoras, que nós depois, com o ProSaúde, nós passamos a chamar de Comissão de Gestão e Acompanhamento Local, e eles são compostos por representação da instituição de ensino, da gestão e do controle social. Então, hoje nós temos essa realidade, onde nós temos hoje 8 gerências distritais na cidade, e das 8, em 7 delas, nós temos distritos docentes assistenciais. Apenas na gerência 8, na Zona Sul, que tem ali gerência Restinga Extremo Sul, FADERS, tem um asterisco porque ela está em construção ainda, está em processo inicial de implantação. Quais os principais resultados e indicadores que nós temos a apresentar do que nós desenvolvemos até agora? Primeiro, nós já conseguimos uma significativa reversão da cultura da informalidade. Hoje, todas as instituições de ensino que têm ações nos nossos serviços, elas têm pactuado conosco termos de cooperação técnica. Todos os alunos que entram em campo para desenvolver atividades, eles previamente, eles têm seus planos de atividades analisados e autorizados. No ano passado, nós tivemos mais de 1.700 planos de atividades analisados. De maneira que hoje nós sabemos onde está cada aluno, quanto tempo ele vai ficar naquele serviço, o que ele está fazendo, quem é o professor responsável por ele, qual é o servidor da secretaria que responde por aquelas atividades. Então, nós temos hoje um total controle e uma gestão, e dentro da política dos distritos docentes assistenciais. Segundo grande resultado que nós temos a apresentar é a reversão da disputa entre as instituições de ensino. Hoje, as grandes instituições têm seus distritos docentes assistenciais, e é importante frisar que essa não foi uma definição unilateral da secretaria e nem um plano que desceu
né, digamos assim, da Secretaria para os territórios. Isso foi pactuado a partir das vocações das instituições, do histórico de inserção prévia das instituições nos territórios. Então, essa foi uma construção que nós fomos fazendo progressivamente e sempre de forma pactuada. Então, dá para dizer que ela emergiu desse processo nosso. Um indicador relevante que nós temos quanto a essa reversão desse quadro de disputa é que hoje nós temos comissões de gestão e acompanhamento local consolidada em todos os territórios que têm distritos docentes assistenciais. Terceiro ponto a destacar é a reversão da fragmentação e da descontinuidade. Se no passado as instituições não tinham interesse em investir nos territórios, os professores e as instituições não tinham interesse em conhecer profundamente uma realidade, por quê? Ele naquele semestre estava naquele território, mas no outro semestre podia se deslocar para outro. Hoje não. Hoje as instituições têm interesse em que os seus professores conheçam profundamente os territórios, porque esses são territórios perenes. Esses são territórios, aquelas disciplinas, digamos, a disciplina de saúde da mulher, que desempenha suas atividades lá na Glória Cruzeiro Cristal, que é um território, vai ficar sempre naquele território. Então, o professor se interessa em conhecer, em criar vínculo, em conhecer as lideranças e os gestores daquele serviço, porque ele vai dar para o resto da vida aquela disciplina naquele território. E, da mesma maneira, as atividades que no passado, o professor, por exemplo, de saúde da mulher 1, levava todo semestre as suas alunas, os seus alunos, a fazerem um diagnóstico do território, e no semestre seguinte repetia, e a unidade de saúde já não suportava mais ver aquele grupo de alunos fazendo sempre a mesma coisa. Hoje não, quando ele vai fazer um diagnóstico no primeiro semestre, no segundo semestre ele já tem que fazer alguma coisa a mais. E aí ele vai se engajando em tratar efetivamente as necessidades de saúde que emergem nesse processo. Além disso, os projetos, as instituições passaram a ter projetos e investir em projetos que tenham continuidade no tempo. Próximo elemento importante a destacar é a reversão, então, da priorização particular. Como eu descrevi, o vínculo das instituições de ensino com os territórios passaram a criar as condições, criaram as condições para que as necessidades de saúde emergissem como uma prioridade, e principalmente pelo fato de que todas as ações importantes nos territórios são pactuadas na Comissão de Gestão e Acompanhamento Local, com a gestão e com o controle social. Então, isso criou uma outra relação que as prioridades são pactuadas a partir sempre de uma avaliação situacional do que é necessário naquele momento. Nós podemos, então, apresentar dois macro resultados, que são o seguinte. Primeiro, nós avaliamos que essa política ela significa um impulso importante para a reorientação da formação profissional, conforme preconiza a Constituição, de que o SUS seja ordenador da formação, e ela também contribui para a reorientação das práticas assistenciais, porque a presença de professores e alunos nos serviços, nós sabemos que altera a dinâmica e o funcionamento dos serviços e a relação dos próprios servidores com aquilo que eles fazem. O quadro que nós temos da evolução de alunos no período de 2011 e 2014, ele mostra que nós efetivamente alcançamos uma tal dimensão digamos assim, e volume de atividades que efetivamente tem um impacto tanto na vida dos alunos que vivenciam essas experiências, quanto dos profissionais que recebem esses alunos. Então, para concluir, eu diria que as nossas perspectivas são continuar avançando na construção, né, e nessa transformação da nossa rede assistencial numa rede escola. Nós temos várias ações muito importantes que estão se desenvolvendo nesse momento. Nós estamos discutindo com as clínicas escolas, na área da farmácia, da psicologia, da nutrição, tentando constituir um marco legal para integrar essas clínicas escolas à nossa rede municipal, e nós conseguirmos passar a regular, né, digamos assim, o fluxo de usuários do nosso sistema para as clínicas e a contrarreferência também nesse processo.
nós também estamos desenvolvendo um processo de certificação, de formação e certificação de preceptores, porque essa ainda é uma necessidade muito presente. Estamos criando um sistema, nós estamos negociando com a área de informática, com a empresa de informática, a criação do sistema que nós chamamos provisoriamente de ESUS Estágio, para informatizar o fluxo, né, dos planos de atividades, porque é um volume muito grande e nós achamos que seria importante, então, dar maior agilidade, e pretendemos, discutindo com as universidades, já começamos essa discussão, desenvolver alguns indicadores de impacto dessa experiência sobre a formação e sobre os serviços de saúde. Então, eu teria esse rápido relato para trazer para vocês, para a gente ter um tempinho para conversar no que for possível. Zé Mário, nós que agradecemos muito a sua participação. Leve, por favor, nosso carinho e respeito aos colegas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sucesso, muito obrigada. Tá?